Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Nosso conteúdo, carta aberta. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, você que utiliza o Google Class, acesse a atividade obrigatória número 1, pois através dela você registra a sua presença na aula e, claro, exercita o conteúdo também que você aprendeu. Acesse também os slides, revise o conteúdo, interaja com o seu professor no mural, isso é muito importante. Não deixe seu professor falando sozinho, responda, deixe suas dúvidas, utilize o mural, é um ótimo recurso, faça essa interação, muito importante. Vamos lá, e você que utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio. Isso também é importante. Assim você vai retirar as listas de exercícios nos dias programados e também devolvê-las. Você poderá exercitar o conteúdo das aulas e ser avaliado dessa forma. Então, mantenha esse contato. E é importante e interessante que todos anotem no caderno as dúvidas, as respostas, tudo que você achar importante, os conceitos, as definições. Assim, você terá uma consulta mais rápida no momento de estudo. Muito importante. Agora, nós vamos aos objetivos da aula. Eles são ler e compreender trecho de carta aberta, comparar textos, identificar a finalidade, reconhecer as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor, estabelecer relação entre a tese e os argumentos, estabelecer relação causa-consequência, reconhecer efeitos de sentidos. Continuamos trabalhando com a temática de carta aberta com um novo olhar, com o olhar dos recursos que são utilizados, a estrutura que compõe, como é composta essa carta aberta, quais são os elementos de composição, quais são os recursos argumentativos, os recursos expressivos que são utilizados para retomar, embasar, fundamentar toda a argumentação, todo o ponto de vista defendido pela autora. Mas antes, vamos ler uma outra carta. Veja só. Temos aqui a imagem da carta, temos a letra aí manuscrita, né? Não vamos utilizar a imagem para ler, embora alguma coisa dê para ler, né? Só é uma carta da escritora Lígia Fagundes Telles para o escritor Érico Veríssimo. Mas ainda sobre essa questão de comunicação por carta, eu gostaria que você pensasse sobre essas três perguntas. Que tipos de cartas vocês conhecem? Para que elas servem? Nos dias atuais, ainda é comum o envio de cartas? Em quais situações? Pense comigo. Que tipo de carta você conhece? Nós temos aí alguns tipos. Temos a carta pessoal, que ela é utilizada para uma comunicação de pessoa para pessoa. Temos também carta comercial, que normalmente é utilizada por empresas, instituições, para comunicar algo a seus sócios ou então seus contribuintes, algo nesse sentido. Seus clientes também. Temos também cartas que são utilizadas para elaborar um requerimento, uma solicitação, carta de solicitação. Temos também uma carta que é de reclamação, onde o emissor, o remetente da carta, envia ali alguma reclamação sobre algo, algum produto, algum serviço, algo nesse sentido. E claro, temos a carta aberta que já conhecemos, já vemos estudando. Já vimos também para que cada uma serve. E sobre a terceira pergunta, nos dias atuais, as pessoas ainda utilizam cartas? Sim, as cartas ainda são utilizadas, os diversos tipos de cartas, com os seus diversos objetivos, ainda são utilizados, mas com uma frequência menor. Com o advento aí da internet, do celular, da comunicação digital, a utilização da carta diminuiu, mas não deixou de existir. Ainda existem pessoas que se comunicam utilizando carta ou fazendo carta para enviar uma reclamação, uma solicitação de algo também, certo? Isso não está extinto, ainda existe. Vejamos agora a carta, trecho dela, dessa carta que utilizamos na imagem. Vamos lá. São Paulo, 9 de setembro de 1941. Érico Veríssimo, bons dias. Recebi o seu bilhete anunciando-me a viagem e então, divertiu-se muito?
Que homem feliz! Juro que chego a invejá-lo até. As minhas viagens, coitadinhas, são todas feitas por aqui mesmo, em redor do estado de São Paulo. Meu pai tinha me prometido uma viagem para o norte, caso eu fosse aprovada em direito romano. Mas direito romano me reprovou. Vê? Tudo conspira contra. É melhor não pensar mais em mudar de ambientes, de costumes. Estou muito contente por ter conversado consigo. É verdade que falei o tempo todo, mas as minhas conversas são cômodas, porque não me zango, mesmo quando não há resposta. Muito cordialmente, Lígia Fagundes. Certo? Uma escritora escrevendo aí para Érico Veríssimo, uma carta pessoal entre esses interlocutores. Agora vejamos o nosso texto 2, que é o segundo trecho da carta a um jovem estudante. Faça comigo a leitura. Se desejar, leia em voz alta, é um ótimo momento para você treinar a sua leitura. O teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti, e é natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas, talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos que te farão olhar para trás e compreender que tudo isto valeu a pena. É certo que não é nada fácil alimentar o presente tumultuoso com um futuro eventualmente feliz. Mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. O que é que fazes? Como é que superas toda esta realidade afinal? Simples, sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti, reconhece o teu valor. Afinal, há valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho das folhas de teste. Quantas pessoas além de ti se podem orgulhar de os ter? Espero que estas palavras te possam acompanhar durante muito tempo e que, de alguma forma, te tenham dado sentido e tenham feito sentir alguma coisa. Agora é hora de ser um bom jovem e de as colocar em prática. Beatriz Sofia Alves, certo? A nossa redatora da instituição Inspirar o Futuro. Vamos lá, a definição, o que é uma carta aberta? Falamos sobre algumas cartas no início do texto, né? Vimos um exemplo de carta, vimos o segundo agora, e a definição de carta aberta, que é o nosso texto em questão. A carta aberta é um modelo de carta, texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Certo? Temos uma definição e realmente a carta aberta ela tem alguns objetivos aí que podem ser utilizados para transmitir um ponto de vista, uma argumentação sobre uma temática. Exercício número 1 leva em conta os dois textos que lemos. O texto 1, a carta de Lígia Fagundes e a carta de Beatriz Sofia. Temos aqui dois trechos, preste atenção. Trecho 1 da primeira da carta aberta. Carta aberta a um jovem estudante. Querido estudante. Temos aí o início. Trecho 2. São Paulo, 9 de setembro de 1941. Érico Veríssimo, bons dias. Letra A. Em que parte das cartas o destinatário é identificado? Letra B. De que modo essa identificação é feita? Certo? Duas perguntas aí sobre o início de cada carta. Pode responder.
Respondeu? Conseguiu responder essas duas perguntas? Confira as respostas. Letra A, aonde é localizada aí? No cabeçalho, certo? Letra B, em há um título seguido de um vocativo genérico. Nós temos aí querido estudante. É genérico, serve para qualquer estudante, não é alguém específico, é um coletivo. Em 2, emprega-se um vocativo específico e uma saudação. Isso mesmo, nós temos Érico Veríssimo e bons dias. Nós temos uma saudação aí do remetente, do emissor dessa carta. Temos a diferença de tratamento nas duas cartas. Uma é abrangente, serve para um coletivo, e uma para alguém em específico. Agora temos um quiz, aproveitando ainda esse mesmo início das duas cartas. Veja só e responda comigo. Em qual das cartas o remetente demonstra conhecer o destinatário e ter uma relação próxima? Letra A, em letra B, em 2. Certo? Em qual dos inícios, na carta aberta ou na carta de Lígia Fagundes, o emissor conhece o seu remetente, o seu destinatário, conhece o seu destinatário, para quem está sendo escrito, quem irá receber essa carta? Certo? A pessoa que é conhecida, se você pensou em 2, isso mesmo. A Lígia Fagundes Telles está escrevendo para alguém conhecido, alguém que é íntimo dela. O outro escritor, Érico Veríssimo, para quem ela se dirige. Então é alguém íntimo. Essa proximidade é evidenciada pelo vocativo. Há uma diferença, o que anotamos no exercício 1. Agora, exercício número 2, em específico sobre a carta aberta. Caracterize o tipo de destinatário da carta e a relação que o remetente mantém com ele. Como vimos no quiz, na carta pessoal, Lígia Fagundes conhece, é íntima do Érico Veríssimo, tanto que ela chama ele, faz o vocativo e ainda envia uma saudação, bons dias. E aqui, sobre a carta aberta, como é feito isso?
Respondeu, elaborou sua resposta? Conseguiu caracterizar como que é esse destinatário da carta aberta? Então confira. É um destinatário coletivo. O remetente se relaciona com ele de modo mais distante e se dirige a ele para alertar para um problema, sensibilizar sobre um ponto de vista e levar a uma reflexão para a mudança de maneira de pensar. Isso mesmo. O emissor da carta aberta, ele tem um leitor que são vários, é um coletivo. Então, ele deve fazer um vocativo ou uma saudação abrangente, certo? É o tipo de leitor que ele tem como foco do seu gênero textual, diferente da carta pessoal, que é uma pessoa em específico. Sobre a estrutura, vamos retomar aí as características da estrutura da carta aberta. Nós temos o título, o destinatário é evidenciado logo no título, pois o escritor logo se dirige a ele para começar a falar sobre o assunto. Introdução. É nessa parte da carta que o emissor fala sobre a problemática, discorrendo acerca do que ele quer deixar claro de uma forma atrativa. Isso mesmo, falando rapidamente aí sobre o título e a introdução. O título já deve informar para quem essa carta é destinada. E na introdução já é levantada a tese em que na sequência os argumentos serão mostrados, será justificado essa tese, esse ponto de vista, certo? Partes bastante importantes da carta aberta. Na sequência, nós temos o desenvolvimento. O emissor relata e analisa o problema, apresentando argumentos fundamentados com o ponto de vista de quem escreve. Conclusão. A conclusão da carta aberta encerra o discurso com uma sugestão de solução para o problema exposto. Despedida. Saudações do remetente que podem ser de cunho formal ou informal. Veja só. Começando pela questão da despedida. A despedida pode ser formal ou informal, dependendo do estilo do escritor, mas falando da linguagem num todo da carta aberta. A predominância na escrita deve ser formal, porque como nós temos vários leitores, um coletivo, é interessante que questões muito específicas, como gírias, não sejam utilizadas, porque não se sabe até onde essa carta aberta irá chegar. Então, uma gíria muito específica de uma região, o significado fica comprometido para o destinatário que não conhece, desconhece aquela gíria. Então, tende-se a predominância formal, mas traços informais fazem parte até para aproximar o leitor, trazer a argumentação mais próxima do leitor. O que acontece também no desenvolvimento, que é isso, justificar o ponto de vista, a tese com argumentos fundamentados. Não basta dizer a opinião sem fundamentá-la. E, por fim, a conclusão de um texto, de uma carta aberta, é necessário que ela apresente, sim, uma possível solução para o problema apresentado. Não basta apenas apontar o problema, argumentar sobre o problema, também é necessário dizer uma sugestão, apresentar uma proposta de sugestão para solucionar esse problema evidenciado, certo? Agora vejamos o exercício número 3. Nós temos duas partes aí. Indique a introdução e o desenvolvimento. Na introdução você deve colocar o 1 aí, pensar em número 1, e no desenvolvimento, o número 2. Vejamos as alternativas. Letra A. Relata possíveis sentimentos dos estudantes em seu cotidiano. Procura convencê-los que os desafios podem levar a momentos compensadores no futuro. Letra B. Aproximação do leitor, apresentando seu objetivo e indicando que entende as dúvidas e os questionamentos dos jovens. Pense sobre a carta aberta que temos estudado. Nós temos aqui a introdução e desenvolvimento. Veja, é um resumo de cada parte. Então, identifique. Faça isso agora. Comece.
Releu as duas alternativas, conseguiu identificar qual é a introdução e qual é o desenvolvimento? Então vamos para a correção. Letra A, nós temos como número 2, é o desenvolvimento da nossa carta aberta, onde ela relata possíveis sentimentos dos estudantes em seu cotidiano, procura convencê-los que os desafios podem levar a momentos compensadores no futuro. E a letra B é a introdução da nossa carta aberta, quando a autora aproxima-se do leitor, apresentando seu objetivo, indicando que entende as dúvidas e os questionamentos dos jovens. Isso mesmo. Então temos aqui a correção e identificação da introdução e do desenvolvimento. Agora no exercício 4, nós precisamos identificar qual trecho, qual resumo aqui, nós temos a conclusão e a despedida da nossa carta aberta. Letra A. Indica que, para superar a realidade, é necessário sonhar, acreditar em si mesmo e reconhecer o seu valor. Letra B. Incentiva os jovens a colocar em prática as ideias que lhes recomendou. Certo? Identifique, releia qual que é a conclusão e qual é a despedida. Identificou qual é a conclusão e qual é a despedida? Confira a sua resposta. Letra A é a nossa conclusão, onde a autora indica que para superar a realidade é necessário sonhar, acreditar em si mesmo e reconhecer o seu valor. Já na letra B, nós temos a despedida, onde a autora incentiva os jovens a colocar em prática as ideias que lhes recomendou. Isso mesmo. Identificamos aqui, corrigimos qual parte é a conclusão e qual é a despedida. Exercício de número 5, temos um novo trecho, agora é o trecho final. Temos
da carta aberta que estamos lendo e também temos da resposta que o Érico Veríssimo enviou para a Lígia daquela carta inicial que lemos. Então acompanhe. Agora é hora de pensar, agora é hora de ser um bom jovem e de as colocar em prática. Beatriz Sofia Alves. Trecho 2. Para você, um abracíssimo de seu velho amigo Érico. Que diferença você nota entre as duas? Com base nos gêneros e seus suportes, por que há essa diferença? Veja só, o final do primeiro trecho é da carta aberta ao jovem estudante. O final do segundo trecho é a resposta, é a carta que responde, é a carta que lemos no início, a primeira carta, de Lígia Fagundes para Érico. O Érico enviou uma carta e nós pegamos aqui apenas o final. Então, temos uma carta aberta e uma carta pessoal. Com base nisso, responda a pergunta número 5. Pode começar. Respondeu? Que diferença você notou entre esses dois finais de cartas? Confira a sua resposta. Lembrando, se a ideia é a mesma, mantenha a sua. Na carta aberta, o emissor incentiva os jovens a colocarem as ideias em prática e assina. Em 2, há uma despedida mais íntima, porque essa é uma carta pessoal, trocada entre amigos, enquanto 1 é uma carta aberta, publicada em site, cujo destinatário é coletivo. Essa é a diferença de tratamento que a gente tem no final, na despedida das cartas. Uma despedida motiva os jovens, porque é um coletivo, e no segundo trecho é uma despedida mais íntima, porque nós temos uma comunicação entre apenas duas pessoas, que são íntimas, né? Então, uma despedida mais calorosa, mais afetiva. Temos um quiz que respondemos juntos, questão de argumentação bastante importante, veja o trecho.
Os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas, talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Nesse trecho, para argumentar o que pensa e sente, a autora recorre a letra A, linguagem figurada, letra B, linguagem literal. O que você pensou nesse trecho, quando a autora fala sobre ambições, sonhos, e daí fala sobre asas e cortar as asas, não corte as asas? Que linguagem ela utiliza para fundamentar seu argumento? Se você pensou que ela utiliza a linguagem figurada para fundamentar seu argumento, pensou certo. Essa questão de asas, né, o jovem estudante ele não possui asas físicas. Pode ter asas nos sonhos, na sua imaginação, mas de qualquer forma isso é uma linguagem figurada que a autora utilizou no seu argumento. Vamos revisar uma questão também que a autora utilizou nessa carta aberta. Ela faz uso de metáforas e de antítese. Vamos lá à definição, retomar esses conceitos para responder alguns exercícios. Metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Antítese é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Isso mesmo, revimos o significado aí de metáfora e antítese, lembrando que a metáfora é uma espécie de comparação, mas não tem essa palavra, o como, o do que, o mais do que, o menos do que, não tem essa palavra estabelecendo uma comparação bem claramente, certo? Falta uma palavra de comparação, mas é uma comparação, a metáfora. Com base nisso, temos aí para você reconhecer metáfora e antítese nos trechos. Letra A. Não é nada fácil alimentar o presente tumultuoso. Letra B. É natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Letra C. Os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas. Letra D. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela. Identifique, retome os conceitos, o que é antítese, metáfora, e identifique. 1 para metáfora, 2 para antítese.
Identificou essas figuras de linguagem presentes aqui nos trechos? Confira a resposta, então. Na letra A, nós temos uma metáfora. Número 1, a questão de alimentar é uma metáfora, uma comparação que temos aí. Letra B, nós temos a questão da antítese. Temos ideias aí em contraste. Temos a palavra complexo e a palavra superficialidade. Então há um contraste entre essas duas palavras, por isso uma antítese. Letra C, nós temos metáfora novamente, a questão das asas que já vimos no exercício anterior. E na letra D, metáfora novamente, a questão de construir uma ponte e uma janela não é uma questão literal, é uma comparação aí, uma metáfora que a autora estabeleceu. Questão de argumentação. Que tipos de argumentos nós encontramos em cartas abertas? Temos alguns aqui. Vejamos. Argumentos podem ser de exemplificação. Quando que ele é? Quando ele apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. E um argumento que é de comparação. Duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Ainda temos argumentos que são de causas e efeitos. Eles apresentam os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Temos também argumentos que são de contraposição. Mostra-se duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões, uma oposição de opiniões aí. Com base nisso, temos exercícios para identificar o tipo de argumento utilizado nos trechos. Temos, reconheça os argumentos de comparação e de exemplificação. Letra A. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas. Letra B. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Faça essa identificação. Qual é comparação e qual é exemplificação? Respondeu? Antes, gostaria de fazer uma outra correção aqui na tela anterior. Em contraposição, mostram-se duas perspectivas, assim seria o correto. Mostra-se, deveria concordar com duas. Falta um M nessa palavra, certo? Peço perdão, me desculpem. Agora, para a correção do exercício número 7, identificamos comparação e exemplificação. Na letra A, nós temos uma exemplificação, um argumento que mostra um exemplo.
Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir equações cartesianas. Na letra B, nós temos uma comparação. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? A autora compara o estudante a um viajante, uma comparação. Exercício número 8, no mesmo sentido, só que argumentos diferentes. Identifique qual é o argumento de causa e efeito e de contraposição. Letra A. Enquanto estudante, vê-se obrigado a decorar como é que é o mundo. Mas, enquanto jovem, só queres uma pequena oportunidade para poder olhar para ele e compreender como funciona. Letra B. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Pode começar. Identificou os argumentos? Então vamos conferir. Na letra A, nós temos um argumento que é de contraposição, temos ideias opostas. Na letra B, nós temos um argumento que é de causa e efeito. É indicada uma causa e a sua consequência. Vejamos agora algumas características da carta aberta. Intenção principal: persuadir alguém a apoiar determinado ponto de vista. O tipo de leitor: vários interlocutores, pois é de interesse coletivo. A circulação: jornais, revistas, sites e blogs. A organização da carta aberta: ela tem título, destinatário, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. E a linguagem: clara, objetiva, geralmente formal. Estamos chegando ao fim da nossa aula e o que estudamos hoje? O trecho da carta aberta a um jovem estudante, reconhecemos seus elementos de composição e seus recursos argumentativos e expressivos. Temos as referências da nossa aula, do nosso material. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e bons estudos.